Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Beth, boa tarde, Madu. Queria começar agradecendo a oportunidade de abrir o GT, né? Muita responsabilidade, até nervosa, então desculpa, eu vou tentar ser bem sucinta, que também é difícil, mas esse trabalho que eu, antes de mais nada, pode passar o slide, por favor? Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Deise, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha de pesquisa Arte, Moda, História e Cultura. Sou mestra também no programa de pós-graduação de Arte, Cultura e Linguagens da UFJF. Sou graduada em História e tenho especialização em História e Cultura Afro-Brasileira em Moda, Cultura de Moda e Arte. Pode passar o slide. Bom, o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, esse trabalho é um resultado de uma série de pesquisas que eu realizei para confeccionar um artigo, né? Comecei o doutorado esse ano e a gente que está na vida acadêmica, a gente sabe das nossas responsabilidades de produção e até como exercício de escrita, né? Da gente exercitar, a necessidade de exercitar a escrita acadêmica. E então esse artigo, né, esse trabalho que estou apresentando para vocês, ele é um resultado meu de pesquisas sobre subculturas, presença de mulheres em subculturas ao longo do século XX, né? Quando a primeira vez que eu me deparei com essa temática foi quando eu ainda estava fazendo as minhas pesquisas no mestrado. Naquela oportunidade eu estava buscando manifestações, né, da construção da identidade negra pela moda, e aí eu caí na subcultura Zut. Mas naquele momento ali não me veio a questão do gênero ali, né, de tentar entender, né? E aí, revendo os meus escritos e tudo, revendo essas minhas pesquisas, me veio, né, como é meu interesse, movimentos subculturais no século XX e agora com recorte feminino. Aí eu comecei a revisitar esses estudos, aí eu caí nessa temática. É um tema que, embora tenham muitas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, não tem uma bibliografia em português. Então, achei que seria interessante, né, fazer uma releitura desses temas, então, que já deixa a minha metodologia através dessa revisão bibliográfica de uma série de trabalhos escritos nos Estados Unidos, e pontuando para tentar trazer, né, um pouco mais de a gente tentar compreender esse momento, né, esse movimento, né. Pontuei aqui para vocês a minha visão de subcultura. Não vou aqui ficar discutindo o termo, porque é uma discussão assim inúmera, né? Nesse trabalho, por enquanto, estou usando esse termo de subcultura, né? E eu trabalho com a percepção aí do Clark Hall, Jefferson e Roberts, que eu coloquei aí no slide, né, definindo essa subcultura como uma manifestação cultural particular, né, resultado de uma subdivisão de uma cultura dominante, mas que representa os interesses, né, de uma classe social distinta, né? Então, vou trabalhar sobre essa perspectiva do CCS, né? E pensando assim, né, na subcultura, são os membros, eles vão ali se organizar em torno de alguns interesses, né? Os jovens se interessam em torno de alguns interesses, entre eles, né, compartilhando interesses por moda, o estilo de vestir, o jeito de se pentear, e música, etc., né? A minha dificuldade na pesquisa é justamente a ausência da presença feminina nos estudos subculturais. Ainda mais quanto mais a gente vai, né, vamos pegando a história, a gente vai ainda trazendo mais para trás, né? No caso, esse é o movimento que vai sendo dos anos 1930, 1940,
E por mais que tenham ali trabalhos que vão abordar a questão, falta, e como em outros trabalhos, né, feitos, um estudo específico dessa presença feminina, né? As mulheres, muitas vezes, nos estudos subculturais foram deixadas como companheiras dos homens, e essa é uma das dificuldades, né? Mesmo você tendo a bibliografia a esse respeito, você tem uma dificuldade de você pensar ali, de você encontrar o interesse, né? Como eram essas mulheres nesses movimentos. Então, a minha proposta aqui é justamente apresentar uma dessas primeiras manifestações subculturais nos Estados Unidos, no caso, o movimento ZUT, privilegiando essa análise da participação feminina, né? Você pode passar para mim o slide. Bom, eu vou falar brevemente para vocês aqui da origem, né? A origem dessa subcultura, ela é das ruas nos Estados Unidos, né? Ela manifesta principalmente na forma de se vestir, né? O termo ZUT não tem uma origem muito definida, assim, como ele é popular, ele é espontâneo, ele vem das ruas, a bibliografia não consegue datar, né? Você não tem uma data específica, um local específico, você tem vários registros dele aparecendo em bairros de população afro-americana nos Estados Unidos, principalmente o Harlem, a partir da segunda metade da década de 1930, e ali você vai tendo ali, né, através das, né, você vai tendo ali ele aparecendo, então é mais ou menos isso, né? Então, a origem, ela é um movimento espontâneo, como eu falei agora para vocês, né? O que se sabe ao certo é que esse estilo ele vai se transformar, ele vai se tornar muito popular entre os afro-americanos, tem a população afro-americana aí nessa passagem de 1930 e 1940, e vai definir um grupo de jovens negros, né, que estão em busca ali de construir a sua identidade, né, de se encontrar, né? As roupas, elas têm essas características. O traje ele é largo, é um terno mais largo para os homens, né? Nesse slide eu trago para vocês o figurino da Ruth Carter para o filme Malcolm X, né? Que com base na biografia do Malcolm X, descrevendo como foi a primeira vez o primeiro terno que ele teve, ela reconstruiu isso, né? E nessa na autobiografia a gente tem aí as características, né, principais, né? Que é esse terno largo, ele era mais largo, mais comprido. As calças também bem mais largas, elas eram bem altas, iam se afunilando, né, na canela, no tornozelo. O motivo delas irem se afunilando é porque ela era muito ligada e muito usada nos salões de jazz e swing, então ela não podia atrapalhar a dança, então por conta disso, e ainda complementava o visual, o chapéu, muitas vezes com plumas grandes, às vezes com pluma, às vezes sem, e uma corrente que podia ser de relógio ou não, também que ia comprido, que a gente consegue ver aí na representação do Malcolm X, que é o que está interno em azul. Então, assim, gradativamente esse estilo vai se tornando popular, como eu já falei para vocês, né? O terno muitas vezes era de duas cores, de três, muito colorido, muito chamativo. E é interessante eu pontuar aqui que nesse momento da criação desses ternos, ele não tinha uma característica política, né? É o contexto todo, o entorno, o contexto histórico, é que faz do terno ZUT uma manifestação política, né? O Robert Kelly, que é um historiador que vai fazer um artigo, um trabalho sobre o ZUT, a importância do ZUT para a identidade afro-americana, ele vai pontuar que nessa virada aí, né, da década de 30, de 30 para 40, que é o período da depressão, né, de crise,
né, dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda não se recuperaram da crise, a população afro-americana ela se vê ali no meio de um caminho, né? Foi a abolição veio, eles ainda não são considerados completamente cidadãos, foi prometido após a guerra civil, uma inclusão que não vem direito. Então, esses jovens, eles pairam aí no meio de muitas incertezas e querendo também se reconhecer e se colocar nessa sociedade, né? Além disso, o que vai tornar esse termo uma declaração de subversiva é quando os Estados Unidos entram em guerra, entram efetivamente na Segunda Guerra, em 42, e há o racionamento de tecidos. Dá para ver que se usava muito tecido nesses ternos, e com o racionamento de tecidos, usar esse terno era considerado uma coisa meio antipatriótica, porque você estava desobedecendo as regras do racionamento. Pode passar, por favor, slide. Então, assim, a gente tem aqui mais dois exemplares, né? É interessante porque onde se adquiria esses ternos eram geralmente alfaiates que faziam esses ternos, e às vezes eles já pegavam alguma coisa costurada e adaptava, dividia de várias vezes para a população negra adquirir e tudo, para as populações, né, que não era uma população muito abastada de dinheiro, mas todo mundo conseguia fazer através do crediário, podia ter. E quando não havia essa possibilidade, muitos compravam ternos de segunda mão, maiores, e adaptavam, às vezes em casa e tudo, a irmã, tal, a pretendente a namorada, subia o cós da calça, fazia as adaptações para estar dentro desse estilo, né? Aqui é o Cowboy Cowie, que é um importante músico do jazz, que através dos shows e das bandas de jazz terem adotado também esse estilo, a forma de se vestir ela vai se espalhar por todos os Estados Unidos, né? Ganha notoriedade esse estilo em todo o país. Deise, agora eu quero que você... Passa para mim, por favor. Estou acabando já. Não. Eu estou esse tempo todo falando, né? Minha proposta de trabalho era falar de mulheres e cadê as mulheres, né? É uma das dificuldades aí da gente trabalhar com a temática subcultural, né? Se chegar lá, né? Quando a gente vê até mesmo a autobiografia do Malcolm X, algumas falas, as mulheres elas aparecem muito mais como acessório, tipo assim, péssimo falar isso, né? Mas como acompanhantes, né? Como se elas fossem um troféu para os caras e tratadas assim, muitas vezes, né? Também por quem estava ali estudando em determinado momento. Por isso é importante a gente ir refazendo até essa releitura, né? Essa releitura bibliográfica. Mas quando a gente vai para Los Angeles, a gente consegue ver a manifestação feminina, né? Algumas mulheres que é através da comunidade mexicano-americana, que também vai adotar esse estilo, né? Como os espaços nos Estados Unidos de lazer eram muito segregados, então essa população frequentava muito os salões de jazz com os afro-americanos, então eles acabam que vão adotar esse estilo, e as mulheres também acabam criando a sua própria perspectiva nesse estilo. A gente tem aqui nesse slide um pachuco e uma pachuca, que é como essa população mexicano-americana vai ser conhecida, né? A diferença básica, assim, do afro-americano nos últimos para o pachuco, os pachucos costumavam não abusar muito das cores. Eles eram com os tons mais sóbrios, mas de resto seguiam a mesma linha. E as mulheres, elas adotam o terno. Elas vão adotar muitas vezes a mesma versão do terno para o homem, conforme está aí nesse slide. Passa, por favor, o slide. Aí, ou então faziam essa adaptação do que seriam com as saias, né, um pouco acima dos joelhos, os blazers e a maquiagem bem forte, né?
O interessante é que essas jovens pachucas, elas não vão ser só essas coadjuvantes dentro dessa subcultura. Elas vão servir, elas vão atuar e vão ser muito, muito importantes, né, na construção da própria identidade dessa juventude mexicano-americana. Então, das características, né, o próprio paletó mais largo, né, as saias, que podiam ser plissadas ou não, e aí complementavam o visual brincos, os brincos grandes, e o penteado de cabelo, que às vezes é chamado de ninho de rato, né? Em alguns momentos, esse penteado maior e mais bufante, né? Pode passar, por favor. O fato das pachucas usarem calças, né, ou usarem o terno, o mesmo vestimento dos homens, era um fator que causava estranheza na época, né, e que fazia dali e que fazia com que elas fossem muito mal faladas ali naquela comunidade, né. É interessante a gente pontuar que a utilização de calças por mulheres aí no início da década de 1940 não é algo absolutamente novo, né. O que vai mudar a situação, né? Porque assim, algumas pesquisas, algumas leituras que eu estava fazendo, elas pontuam muito que a imagem da mulher nos Estados Unidos durante a guerra, né, a mulher ela tinha duas saídas, né? Ou ela vai ter ela vai ser assim a Rose Rebitadeira, né, que é a mulher trabalhadora, trabalhe pelo seu país, juntos vamos lá, que é né, essa utilidade das mulheres como braços de trabalho, e por isso elas podem usar macacões, elas podem usar calças, ou vai ser a mulher que é aquela por quem o soldado luta, que é aquela mulher mais frágilzinha, bonitinha, que se maqueia, que igual eu estou colocando aí na imagem, né? Que faz a linha da meia calça na perna, que é por quem o jovem, por quem o militar está lá se matando, né? Por esse idealzinho de beleza. O problema das pachucas é que elas vão subverter, elas tiram a calça desse ambiente do trabalho, tomam o espaço das ruas e passam a andar com os meninos e tomar um espaço que até então não era delas. Pode passar o slide, por favor. Você está finalizando, Daisy? Estou finalizando. Então, para finalizar, então, essa situação, por elas tomarem esse espaço e não terem um papel de coadjuvantes, muitas vão se envolver uma série de manifestações que teve, porque em Los Angeles militares atacaram muito os pachucos que se vestiam, então é onde eu tiro essa imagem delas na cadeia, então muitas foram presas, e pode passar o slide para poder finalizar. Algumas considerações só para encerrar, né? Essa questão das pachucas trazendo aparência sensual para a época rompe com os padrões estadunidenses, né? Elas vão, de acordo com Escobedo, rejeitar uma visão de unidade nacionalista, trazendo, porque elas também estão se reconhecendo, porque elas não são nem mexicanas, nem americanas, elas não são como seus pais, elas não são como a sociedade americana, então elas estão ali se colocando, né? Então, esses penteados exuberantes, as suas maquiagens carregadas, elas estão aí atrás de se colocar, né, em sociedade. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou ficar falando e, enfim. Algumas referências para quem se interessar pelo assunto, né? Catherine Ramírez é uma das principais autoras que vai trabalhar isso, junto com a Rosalinda, cadê? Não coloquei aqui, depois eu falo para vocês em outro momento. Rosalinda Fregoso. E vocês acham aí uma literatura bem interessante. Terminei.